Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Gente, hoje eu tô aqui em um novo visual, né? Que eu estou na casa da minha irmã. Eu vim visitar uma amiga nossa que foi embora, que ela tava indo embora hoje, sábado. E eu tô com a minha irmã, então eu vou fazer a leitura aqui da casa dela. Achei uma Bíblia na minha irmã, glória a Deus, né? Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que isso aqui é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que se diz cristão mesmo, né? Porque crente qualquer um é. Nós temos que ser cristãos, seguidores de Cristo. Porque a partir do momento que você é cristão e segue Cristo, você vai seguir o que Cristo ensinou, né? Ser pacífico, longâmino, amoroso, compassivo, etc. Então, e que eu também sempre falo. E para você ler a Bíblia, você tem que ter caráter para com Deus. Você tem que ter temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, e caráter. Porque se não tiver caráter, né, a gente já sabe. Então, gente, sem muita conversa, vamos fazer a leitura da Bíblia aqui. Nós estamos em Ezequiel, já fiz uma breve explanação, né, o foco aí, a pesquisa que eu fiz. E nós paramos lá no primeiro, fomos até o 8 de Ezequiel. Agora nós vamos iniciar aqui no 9 de Ezequiel. E nós vamos fazer a leitura da Bíblia em nome do Senhor Jesus. Porque nós não somos nada, nós somos meros vasos na mão do oleiro. Deus é o oleiro, nós somos os vasos na mão dele. Nós somos um grão de areia nesse mundo infinito. Somos peregrinos aqui nesse mundo. Então, gente, sem muita conversa, vamos para a palavra de Deus. E o 9 começa assim. Vocês não reparam muita carne, não, gente. Tá? Tomei um calor, gente do céu. Não sei onde vocês moram aí, onde vocês assistem meus vídeos. Mas aqui em São Paulo tá quente, viu? E o 9 de Ezequiel começa assim. Os castigos de Jerusalém. 9. Então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que viam 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. 10. A segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para
à entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplandor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins que entrou ele, e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins. E tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor de pedra de turquesa. E, quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, eles foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E, andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E, levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Esses são os animais que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Como o seu aspecto, e eles próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, esses são os homens que pensam na perversidade, e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Essa cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vós tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel
vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, nem executaste os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lanceis para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde vos fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. 12 de Ezequiel. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudanças. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem, os meus trastes tirei para fora, de dia como para mudança. Então à tarde escavei na parede, com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio delas. Disse eu: Sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu a fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes, e sairá à parede, escavarão para os tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e os levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não haverá ainda, que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele, para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações,
e os espalhar pelas terras, mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contém todas as suas abominações. Contem entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vos tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas disse-lhes: Chegarão os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais diferida, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra, e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Pessoal, se tiver um barulhinho aí por trás, aí vocês dão uma perdoada, porque é muito barulho, que aqui é perto da avenida aqui, né? Eu até abri um pouco de janela aqui, tá muito quente, gente, muito quente. Ó, 13. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste as brechas, nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhações mentirosas os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outro a rebocam de cal não adubada. Dize aos que a rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está o repouco que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. E derribarei a parede que rebocaste, de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada,
E vós direis: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém, e vem para ela visão de paz. Não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetizam contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e as que fazem travesseiro para as cabeças de toda estátua. Para. Nossa, aqui é uma barulhada, hein, gente? Para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo? E guardarei viva as almas para vós? Vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes viva as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vos ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vos caçais como aves, e rasgarei os vossos toucadores, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Só vou ler só mais esse, porque aqui tá muito barulho, né? E daí vai ficar, né, muito barulho no vídeo. Então eu vou ler só mais esse. E também porque os capítulos aqui são bem grandes. Eu tava fazendo a leitura de 8 por vídeo. Mas eu vou diminuir pra 6, porque tá muito grande. Né? Daí vai ficar muito longo o vídeo. Ó, 14. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem. Eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel. E levarão a sua maldade, como maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, e rebelando então, estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas se assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem
que nem a filhos nem a filhas livrariam eles, só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada a passar pela terra, eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enfiar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolado quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então, pessoal, esses foram a leitura dos capítulos de hoje. Eu vou parar por aqui, né? Porque os capítulos são longos e porque também tá muito barulho aqui onde minha irmã mora. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente, gente. E vamos ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, e às vezes você tá em alguma situação, né, que onde a carne da gente vai fazer a gente pecar, vai fazer a gente errar, a gente tem o temor de Deus. Por quê? Porque você pensa, não, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Isso é errado que eu vou fazer. Então você não faz, você não erra, tá? Então, gente, a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminhar. Né? Tem gente que fala que isso aqui é só simplesmente um livro histórico. Não. Esse aqui é a boca de Deus falando com nós, falando com a humanidade. Né? Para nos guardar, para nos reservar, para nos preservar dos dias maus que estão por vir sobre a terra. Só que tem muita gente que não crê, não acredita, não crê nem em Jesus. Né? Que foi, Deus mandou seu filho por nós aqui, para morrer por nós. Eu tava falando pra minha irmã hoje em dia. Eu falei pra minha irmã hoje, eu falei, gente, é pra pensar o amor que Deus tem por nós, pela humanidade, o amor que Ele tem por nós. Ele mandou o filho dele aqui nessa terra pra pregar o amor, pregar a paz, né? E os seus não quiseram. Eles preferiram no dia lá crucificar Jesus Cristo na cruz e soltar um bandido, né? E Jesus pregou só o amor. E o povo vai pregando na cruz. Mesmo assim, na cruz, ele sendo pregado, ele falou o quê? Antes de expirar lá, dar o último suspiro, paz, perdoa, porque não sabe o que fazem. Né? Eu tava já parou pra pensar o amor que Deus tem por nós. E às vezes a gente, como ser humano, a gente quer ser tanta coisa, a gente quer ser altivo, a gente quer ser briguento, a gente quer ter sempre razão, não sei o que, sabe? E isso não é pro cristão. A gente também, é como a Bíblia também diz, né? Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. A gente pode ser coisa, mas se você, às vezes, for pra entrar em briga, em contenda, ficar com mágoa, levar uma... Gente, a melhor coisa é ter paz. A melhor coisa que tem que ter é ter paz de espírito. Porque eu falo, meu irmão, hoje eu prezo pela minha paz. Eu não quero ter razão de nada, não guardo mágoa de ninguém. Tem gente que é muito rancoroso. Mesmo você tá dentro da igreja, você tem raiva desse, você tem raiva daquele, você tem rancor desse. Eu falei, gente, eu gosto de paz. Eu falei, eu prezo pela minha paz. Porque não há coisa melhor no mundo que você ter paz e comunhão com Deus. Então, gente, vamos amar mais as pessoas, vamos perdoar. A Bíblia fala que temos que... Mestre, quantas vezes a gente perdoa? 70 vezes 7. E quando você perdoa a pessoa, você tem que perdoar de coração, certo? E não ficar, quando você pensar na pessoa, ficar com raiva, com rancor, com dizendo mal, não. Né? Então, gente, porque Jesus tá às portas. Às vezes a gente fala assim, Jesus... Não, Jesus já tá com a mão na porta, já tá pra entrar. Então vamos nos perdoar, vamos nos amar, porque senão, gente, quando chegar o dia do juízo, e Deus vem conversar com a gente, vai mostrar pra gente o que a gente fez aqui, a gente vai ficar, né? Eu acho que ninguém, acho que quem crê em Jesus, quer morar com Deus no céu, jamais quer perder o direito da vida eterna, né? Jamais. Então, beijo. Perdoa aí, gente, se eu gaguejei. Perdoe também por causa do barulhinho aqui, tá bem barulhento, tá aparecendo um barulhinho no fundo do vídeo aí. Tomara que não apareça, né? Quando eu vou mandar ele. Mas um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se o Papai do Céu assim permitir. Tchau, pessoal.